Segunda Reis, capítulo 11. O reinado de Atalia em Judá. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeosebá, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará à porta de sur, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho, e o fizeram rei. Então o ungiram, bateram palmas e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor, e olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram. O reinado de Joás em Judá.
E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram também os seus altares, e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Segundo a Reis, capítulo 12. As reformas de Joás. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Bérseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos reparem as rachaduras do templo. Toda rachadura que se achar nela deve ser reparada. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as rachaduras do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as rachaduras do templo? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das rachaduras do templo. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, como também não ficarem mais responsáveis por reparar o templo. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar do lado direito dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei sabia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e os edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cortadores de pedra, e para se comprar madeira e pedras de
revestimento para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e guerreou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Ora, os demais atos de Joás e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele. Feriram Joás na casa de Milo, no caminho que desce para Silá. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.